Konnichiwa, meninas! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais uma teoria de Deltarune. E se eu dissesse pra você que o Mystery Man, isso mesmo, aquele que aparece em Undertale, aquele sprite que todo mundo associa ao Gaster, e se eu dissesse pra você que ele não é o Gaster? Isso mesmo, galera, tem uma boa chance desse personagem aí, na verdade, não ser o Gaster, né, o Mystery Man. E o Deltarune traz um pouquinho disso pra gente com o Roxcard, que é muito semelhante ao Mystery Man que aparece em Undertale. Então eu vou estar falando já a respeito disso. Tiveram muitas pessoas que tentaram descobrir um anagrama para Roxcard, mas poucas delas conseguiram chegar a alguma coisa. O mais próximo disso foi Dark Soul, que é a alma escura, ainda sobrariam 3 letras ainda, que é RXL ou algo do tipo. Ou AXL, sei lá. Mas Dark Soul é o resultado que eles conseguiram chegar com esse anagrama e ainda sobraria, como eu falei, 3 palavras. Então, o interessante é que diz algo como alma escura, E também, em Undertale, a gente tem os seguidores de Gaster, que aparecem no jogo, que todos eles são meio que seres que estão variando ali entre as linhas do tempo. Eles às vezes aparecem, às vezes não aparecem, às vezes dá algum bug ali no sistema, eles somem, aparecem do nada. E eles são seguidores do Gaster, e o que rola? Esses seguidores do Gaster, eles podem estar atrelados à linha do tempo de Deltarune. E isso porque, vocês lembram da teoria que eu fiz ontem, do Sans poder ser um dos 4 reis e o Gaster também? Então, se você não viu essa teoria, eu vou estar deixando aqui no card. Bom, vale lembrar também que no subterrâneo, tem 3 criaturas que mencionam ser os 3 reis, Eles botam Former King, como se fossem ex-reis, na verdade. Eles botam isso, eu acredito muito que esses inimigos sejam reis apenas para substituir, os reis originais. Porque o que acontece? Eles são inimigos genéricos, cara, que você encontra no jogo. São os mesmos da Party Room, que aparece lá tocando musiquinha e tudo. Então eu acredito que eles sejam, na verdade, inimigos genéricos. Porque quem prendeu os reis originais foi o Cavaleiro Misterioso, E não tem indício nenhum que esse Cavaleiro Misterioso possa ter prendido os 3 reis dentro do próprio castelo do Rei de Espadas. Pra mim não faria muito sentido, entendeu? Então é por isso que eu acho que a minha teoria dos reis faz muito mais sentido, Dos reis serem, na verdade, o Sans, o Gaster e tudo mais. A minha teoria é que o Gaster seria o último rei, Seguindo a ordem aqui, ele seria o rei de clubs, Ou de paus, como a gente fala em português. No baralho português, então ele seria o último rei, cara. Ele seria o último rei que você enfrentaria no jogo, Segundo essa teoria. Ele pode perfeitamente ser da família dos esqueletos, até porque o Sans usa o Gaster Blaster, Então ele poderia fazer parte desse clã aí das trevas de Undertale. Ele poderia ser um dos 4 reis perfeitamente. O Roxcard é extremamente parecido com o Mystery Man que aparece em Undertale, Apesar do rosto dele ser careca, O Mystery Man e o Roxcard ter cabelo, ter armadura, o Roxcard, O Mystery Man na verdade não tem, mas o rosto em si parece um bocado, Tanto a boca ali quanto os detalhes do olho, tudo parecem muito, os dois. Então eu poderia afirmar pra vocês que talvez esse Mystery Man não seja o Gaster, mas sim o Roxcard, que tá oscilando entre as dimensões ali, ele ficou com aquela aparência daquele jeito, A única certeza que a gente tem é da voz do Gaster, de qual que é a voz do Gaster, Como que ele fala, que é o Ing Jinx, que a gente já viu. Mas a gente não pode afirmar de fato que o Mystery Man é o Gaster, porque nunca foi dito por ninguém que o Mystery Man é o Gaster. A gente que é fã que associou o Mystery Man ao Gaster, entendeu? Mas o Gaster pode de fato ser outra pessoa totalmente diferente do Mystery Man que apareceu. Ou esse Mystery Man pode ser de certa forma um amálgama, de Gaster e Roxcard, porque o Roxcard provavelmente ele vai ser o servo mais fiel ali do Gaster, ele vai ajudar o Gaster mais pra frente, Eu acho que a gente ainda vai ter muito de Roxcard, a gente provavelmente vai ter uma batalha contra ele. E no final das contas, o último rei, que vai ser o Gaster, ele vai fazer alguma invenção ali que vai destruir toda a linha do tempo, Provavelmente, como eu falei na outra teoria, tem outra teoria que é do Halsey, que o Lancer na verdade seria o príncipe da escuridão e não o Halsey, o Lancer que salvaria o mundo ali junto ao Chris e a Suzy. Então isso também pode influenciar, porque se o Halsey estiver de fato errado, na teoria dele, isso pode causar um sério problema, e a escuridão pode acabar se manifestando de uma forma ali incontrolável. E talvez o Gaster, para tentar salvar a linha do tempo, ele utilize uma máquina, um mecanismo, qualquer coisa do tipo, que vai direcionar o Sans, isso mesmo, o Sans, que seria um dos outros 4 reis, para uma nova linha do tempo, junto com seu irmão Papyrus. É claro que o Sans não ia deixar o Papyrus para trás.
Porém, como muitos fãs mencionaram, né, o Papyrus provavelmente pode ser um bebê ainda nessa linha do tempo, como foi dito pelo Senza, tudo, né, que ele precisava de alguém para cuidar do irmão dele, tudo, que o irmão dele não tinha amigo, e ele te dá um número de cuidadores de bebês idiotas. Sim, ele te dá um número. Se você tentar ligar para o número que ele fala que é dele, ele vai dizer que é um número de bebês cuidadores idiotas. Então, o Papyrus pode ser um bebê sim ainda nessa linha do tempo. Mas como eu falei, essa linha do tempo não se passa antes porque o Gerson já está morto nessa linha do tempo. Então é uma linha do tempo diferente de fato, como o próprio Toby Fox falou. E o que acontece, cara? O Gessler pode criar esse mecanismo e esse mecanismo ele vai jogar o Senza e o Papyrus para uma nova linha do tempo, que é a linha do tempo de Undertale. Nessa linha do tempo de Undertale, né, a gente teve a guerra entre os humanos e os monstros, mas foram todos os monstros mesmo. Tanto os da escuridão, né, que são a galera ali do Roxcard, do Rei de Espadas, do Lancer, e a galera da luz, que é a Jiriel, Toriel, entendeu? E todos os outros monstros ali que a gente conhece, Undine, Alphys. Então pode ter rolado uma guerra no Undertale onde todos se ajudaram, entendeu? Onde os monstros no geral contribuíram para poder derrotar os humanos, só que mesmo assim não deu certo e eles acabaram presos no subterrâneo. Já na linha do tempo de Deltarune, eu acredito que os monstros ajudaram os humanos contra os seres das trevas, contra os monstros das trevas. Então é por isso que os monstros estão na superfície, entendeu? Eles viviam perfeitamente lá e provavelmente teve uma guerra ali, ou não teve guerra nenhuma ainda, né? Mas, o que rola? Eles estão contra, os monstros da luz eles são oposição ali aos monstros das trevas, já que no Undertale era o contrário, né? No Undertale era tudo monstro contra humanos, não tinha meio que essa separação ali entre luz e trevas. Então, na minha teoria, né, eles vão ir para um lado totalmente oposto da profecia, vai acontecer alguma desgraça muito grande nessa linha do tempo e ela vai ser toda destruída. E aí o Gessler, né, com o seu conhecimento, com os seus poderes, ele vai poder se tornar um ser meio que... como eu vou falar, né? Como que eu vou explicar? Um ser que ele não existe na linha do tempo de Undertale, mas ele ao mesmo tempo existe. Ele é um ser ali que ele tá mixado na linha do tempo como um ser astral, né? Ele é meio que um ser de quarta dimensão ali dentro da linha do tempo de Undertale. Por isso que os seguidores do Gessler às vezes conseguem se manifestar em forma física, né? E o Mystery Man, que é aquele sprite que geral conhece, ele pode ser o Roxcard se manifestando na linha do tempo de Undertale, né? E os outros seguidores também do mesmo jeito. Aí você me pergunta assim, Lucas, mas isso então não faria que Deltarune fosse antes de Undertale? Porque se a linha do tempo vai ser destruída, eles vão partir para outra linha do tempo diferente? Não, porque justamente são linhas do tempo diferentes, então não tem como a gente posicionar algo antes ou depois, entendeu? Porque o espaço e o tempo está completamente alterado, então não tem como a gente ter um parâmetro de comparação entre ambos. É simplesmente uma linha do tempo nova. Então, pelo que o Toby Fox falou, que a linha do tempo de Undertale vai permanecer intocada, né? E que o Deltarune só vai ter um final, me leva a acreditar que sim, esse final vai ter um alto impacto em todo o universo de Undertale. Isso vai influenciar, a gente vai saber mais a respeito do Sense, provavelmente, né? Eu acredito muito, muito mesmo que o Sense é o único sobrevivente, o Sense e o Papyrus, na verdade, são os dois únicos sobreviventes da linha do tempo de Deltarune. Eu acredito que eles chegaram no mundo de Undertale, eles passaram anos e anos lá, entendeu? O Papyrus cresceu nesse meio tempo e eles começaram a viver lá por conta disso. Talvez é por isso que o Sense tenha o poder de se teleportar, né? Talvez ele tenha ganhado esse poder depois dos eventos, né? De uma conversão da linha do tempo para outra. Porque, tipo, o Gessler ele não consegue se materializar na linha do tempo de Undertale. Ele é tipo um ser atemporal ali dentro da linha do tempo de Undertale. Mas o Sense, ele é um ser que consegue se materializar, mas ao mesmo tempo ele consegue se desmaterializar e materializar em outro lugar, que é o teletransporte dele. Porque o Sense também foi atingido pela mudança de linha do tempo, entendeu? Ele também se tornou um corpo meio instável ali por causa disso. Então eu acredito que Roxcard e Gessler, né, estão altamente relacionados. Eu acredito que o Mystery Man, na verdade, seja uma forma do Roxcard em Undertale, uma forma dele se manifestar em Undertale. E eu acredito que o Gessler vai ser diferente dessa aparência, tá? Então, é isso, cara. Essa é a teoria que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Comenta aí embaixo o que você acha dessa teoria. Essa teoria foi um boom, cara, que tipo, eu consegui relacionar todas as outras teorias e acontecimentos de Undertale a essa teoria, né? Então, todas as teorias que eu fiz antes pra trás, eu vou inclusive estar deixando a playlist aqui também no card, você pode estar conferindo todas as teorias que eu fiz até agora. Elas se relacionam com essa e, tipo, faz total sentido. É claro que, como eu falei, são só teorias, né, galera? A gente não tem como ter certeza de nada. Isso pode estar tudo errado e nada disso que eu tô falando fazer sentido. Mas que é interessante aí deu pra relacionar quase tudo aqui. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistirem e sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.